Oi, então, gente, muito legal. Hoje eu estou com o Cláudio Azenha, meu parceiro de muitos anos aqui com a parte de ensino do Demo Smile. Ele vai ser participante também, ele vai participar do nosso 22º Demo Simpósio agora no final do mês. E eu convidei hoje o Cláudio para bater um papo a respeito da palestra dele, o que ele pretende abordar, quais são algumas coisinhas que ele pode já estar antecipando, sem muito spoiler, obviamente, mas acho que o que nós estamos querendo cada vez mais, Cláudio, com a nossa visão, né, de empresa, de filosofia, começar a capacitar cada vez mais os clientes a eles atingirem resultados que normalmente eles não atingem. E acho que esse é um ponto, né? São detalhes. E acho que muitas vezes, se a gente não conseguir fazer ele enxergar esses detalhes que ele está deixando passar, ele não consegue atingir os resultados que vocês atingem. E acho que esse é o foco do que a gente estava querendo, tá tentando desenvolver. Mas eu queria escutar de você sobre o que é a sua palestra, como é que o que você vai estar abordando nela. Para mim é interessante estar escutando. Perfeito, obrigado, Carlos, por estar participando aqui também. Na verdade, assim, a gente, toda vez que a gente vai ter o simpósio, eu fico sempre pensativo em relação a tema, né? Qual tema, existe aí tantas alternativas, tantas possibilidades. Em geral, eu tenho focado nos últimos simpósios sempre em temas muito específicos, tipo classe 2, classe 3, já falei de gamer, temas bem específicos, né? Mas dessa vez eu resolvi fazer um pouco menos específico e o título da minha palestra, que eu acabei escolhendo, é Por que eu uso Daemon, né? Por que eu uso Daemon? E aí, qual que é a minha ideia? A minha ideia é justamente pegar alguns casos clínicos, talvez 3 a 4 casos clínicos, e destrinchar desde do raciocínio do que nós queremos no tratamento, com o desenvolvimento da mecânica, para poder mostrar um pouco como que justamente o Daemon ele passa a ser um grande facilitador no dia a dia do ortodontista. Se você me perguntar assim, por que eu escolhi esse tema, né? Porque recentemente eu estava dando uma aula numa especialização online para amigos, para fora, e aí eu estava, o tema da minha palestra não era Daemon, o tema da minha palestra era relacionado à classe 2. Só que 95% do material eram casos tratados com Daemon. E aí até que veio essa pergunta, falou assim, você pode falar por que você usa Daemon? Então, aí quando você falou do simpósio, eu comecei a pensar na palestra, eu falei, olha aí, eu lembrei dessa pergunta que me foi feita, porque justamente a primeira resposta que eu dei, inclusive, Carlos, foi o seguinte, olha, eu uso o Daemon em primeiro lugar porque eu sou extremamente satisfeito com a filosofia, com o Bract, com tudo, né? Uhum. Isso é como se fosse assim, dá um exemplo assim, você é cliente de um determinado banco e você está super satisfeito com aquele banco, então, aí de repente vem um outro banco te abordar no sentido assim, você não quer vir aqui, né, mudar para o nosso banco? Eu falo, então, né, difícil, né? E ao longo da minha vida, aconteceu algumas vezes situações onde outras empresas, né, e outros profissionais chegaram, eu não vou citar nomes para não ser antiético, mas chegaram a me convidar para falar assim, você não quer ser palestrante nosso? Né? A única coisa, você vai ter que parar de usar o Bract Daemon e passar a usar o nosso material. Né? A gente pode oferecer boas condições. Eu falei, então, aí que pega o problema, né? Aí que fica difícil. Eu falei, eu posso até palestrar alguma coisa para você, falei, só que eu vou palestrar mostrando os Bract Daemon. Então, acho que não vai te agradar muito, né? Então, na verdade, eu respondi para essa pessoa exatamente isso. Eu falei, olha, tem tantos detalhes envolvidos e detalhes que acontecem no dia a dia, que eu falei assim, que eu acho que valeria a pena a gente até, porque eu já estava no final da aula, valeria a pena até
eu vou abordar alguns tópicos para você entender, para não deixar de te responder, mas eu falei, a coisa vai mais profunda do que isso. Então, valeria muito a pena a gente conversar um dia sobre especificamente esse tema. E aí eu terminei falando, eu expliquei algumas coisas para ele, né? Mas eu terminei falando o seguinte, olha, a coisa é tão sensível, os detalhes são tão sensíveis, que só quem utiliza consegue perceber a diferença. Porque de fora, quem olha de fora, pensa assim, é mais um Bract, é mais um Bract, é mais um Bract autoligado, qual que é a diferença com tantos outros que tem no mercado? Ele é mais caro, por que eu vou pagar mais caro por um sistema que é igual aos outros que eu vejo, né? E aí eu falo assim, olha, quando você usa, você vicia. Entendeu? Quando você usa, você vicia. Então, é muito difícil. Eu posso dar todas as explicações para te motivar a trabalhar com isso, sem dúvida, e acho que consigo motivar, mas a hora que você põe a mão é que daí você fala, puxa, é diferente, é diferente. E aí no simpósio, o que eu pretendo é um pouco mostrar um pouco esse lado do como no dia a dia você vai tendo vários pontos ali a favor que sempre vão colaborando para que a coisa ande, como, por exemplo, variação de prescrição, a escolha individualizada, inclusive dente por dente, de canino a canino, os detalhes da confecção do Bract, que geram baixo atrito, fantástico, entendeu? Então, tem uma série de sutilezas que eu falo assim, cara, eu não consigo me imaginar mudando de técnica, mudando de Bract, entendeu? O que a gente faz, Carlos, é associar coisas que vão chegando, como ancoragem esquelética, como, por exemplo, eu fiz a minha formação nas mini placas, né? Temos trabalhado muito com mini placa, mas eu falo assim, então, é um jogo do ganha-ganha, né? Jogo do ganha-ganha. A mini placa e o Damon, ele só veio a somar. O MARP, né? Quando a gente começou a fazer o MARP e o Damon, só veio a somar. Porque você fala assim, qual é uma das grandes vantagens do Damon, né? É o baixo atrito como nenhum outro Bract. E aí você fala, e o MARP? O que é o MARP? O MARP é um ganho transversal em determinadas situações que te gera um espaço que acelera demais o resultado do Damon e vice-versa, entendeu? Porque você estabelece um ganho num paciente que tem uma atresia esquelética, que é crítica, a situação é crítica, e o Damon nada de braçada nesse ganho que ocorreu com o MARP. Então, eu falo, a gente não tem que fazer coisas concorrentes, a gente tem que fazer eles se somarem, né? Então, por exemplo, quando eu fiz a minha formação nas mini placas, a ideia não, mini placa e autoligado não combina, né? Essa era a primeira mensagem, autoligado e mini placa não combina. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e tratei alguns casos com convencional e mini placa, porque eu falei, eu preciso ter esse comparativo, que eu já vinha há uns 2 ou 3 anos usando mini placas com Damon. Então, peguei, lógico, não foram muitos casos de convencional e mini placa, porque eu falo assim, voltar àquela era de ter que amarrar e desamarrar tudo, porque daí já não é mais borrachinha, é amarração. Nossa, aquilo me trazia um desconforto muito grande, mas eu precisava entender e provar para mim mesmo que era possível a combinação do autoligado com as mini placas sem prejuízo vamos dizer, a filosofia das mini placas, né? Então, hoje praticamente, já faz um ano, mais ou menos, que eu não colo mais nenhum Bract convencional com as mini placas, é sempre Damon, né? Então, é isso, quer dizer, eu sou aquele cliente do banco muito feliz, assim, sabe? Você sabe que está falando isso, para mim vem na minha cabeça a previsibilidade. A gente tem, obviamente, um carinho muito grande pelo produto, né? Eu conheço muito bem a fábrica lá nos Estados Unidos e quando você fala isso, é exatamente, tem muita coisa parecida, mas o parecido, o problema é entregar o que você espera do aparelho, né? Talvez esse seja um ponto que para mim chama bastante atenção. Exatamente. Então, é o Bract que não te dá problema praticamente nunca, né? No caso, assim, eu sou um usuário fiel do Damon Q, né? E
há quase 10 anos que eu só uso o DaemonQ. Então, eu tive que atualizar agora, depois de 10 anos, eu tive que atualizar um slide na aula. Eu dei aula sobre sistemas autoligados essa semana na especialização aqui de Campinas. E eu tive que atualizar o slide, que era assim, o slide era assim, 8 anos com uma tampa com problema do DaemonQ, né? Que é uma estatística que não existe em nenhuma empresa, de jeito nenhum. Aí eu atualizei porque eu falei, 10 anos, aí eu tive uma segunda tampa com problema, mas daí eu digo 2 tampas num universo infindável de bracts em 10 anos, é uma coisa que não existe. A gente tem a experiência na escola, Carlos, de usar também genéricos, porque às vezes você lida com pacientes de escola que às vezes não tem condição nem de pagar o ônibus, né? Então a gente tem que ter essa segunda alternativa para esses pacientes que a gente fala, melhor um genérico do que o convencional em determinada situação. E aí o que acontece? Isso nos traz experiência também, né? Não no consultório, mas traz a experiência de escola. E aí, por exemplo, determinadas marcas que a gente já usou, a gente chegava a ter um paciente com os 20 bracts com a tampa que caiu ou deu problema, os 20 bracts. Então, aí você fala assim, você vendeu, veja bem, você vendeu uma alternativa mais barata, mas que para aquele paciente foi cara, certo? Para aquele paciente, porque ele não podia pagar o demo, então para ele essa alternativa mais barata também é cara, também pesa no bolso. E aí você vira e fala assim, não, mas olha, uma tecnologia mais avançada do que o convencional, papapá. Daqui a pouco você está com 20 bracts pondo borrachinha ou amarrando, você fica só esperando o dia que o paciente vai falar, então, né? Mas não era um tal de tampinha de autoligado e tal, e tá pondo borrachinha, amarrando. Quer dizer, ainda você passa vergonha, né? Passa vergonha. Dependendo da situação, você passa vergonha. Então... Eu vejo isso de 2 maneiras. Primeiro, pouquíssimos dentistas hoje fazem cálculo de quanto custa, na verdade, você refazer um trabalho, né? A maior parte deles fala assim, não, eu só estou recolando o braço que é barato, eu só estou refazendo, eu só estou trocando um arco que é barato, e ele não percebe que, na verdade, isso é um acumulado de custo que ele pagaria 2 aparelhos melhores, né? Mas eu acho que o pior de tudo é em termos de imagem. Né? Você falou vergonha, falou assim, não, o problema não é vergonha, o problema é o seguinte, é credibilidade, né? O que você, na verdade, tentou oferecer e não conseguiu. Exato. Você sabe que eu cito até o exemplo dos ganchinhos, né? Porque, vamos dizer, o pessoal fala, os ganchos do Demo são muito caros e tal, e aí o pessoal confecciona os fios, né? Eu não vejo problema nenhum em confeccionar os fios, mas eu falo assim, ó, vamos supor que você no dia tem que colocar 10 ganchos ao longo do dia. Em X pacientes, você precisa colocar 10 ganchos. Então, você vai falar assim, tá bom, vou perder ali, talvez nesses 10 ganchos, vou perder 20 minutos ou 30 minutos no dia confeccionando esses ganchos todos. Aí, vamos falar 2 minutos, sei lá, que leva para cada um. Aí eu falo assim, então, nessa 20 minutos ou meia hora que você está confeccionando, que isso é lógico, é de cada um, né? Mas não é uma crítica, é só uma opinião financeira. Eu falo assim, se você atender um paciente a mais, né? Dependendo do quanto você cobrar, você já pagou a caixinha inteira dos ganchos, né? E usou, a caixinha vem 30, se eu não me engano, ganchos, eu não me lembro agora. 30, você usou 10, né? Você usou 10, então sobrou 20 ainda, né? Então, se você imaginar, vamos falar, 5 dias acontecendo, você fala, sobrou 20 ganchos por dia, já sobrou 100 ganchos, né? Isso se você atender um paciente a mais, porque naquele horário que você juntar todos os horários e você fazendo isso, aí você já, na verdade, você atendeu mais um paciente. Então, eu falo que o americano fala muito isso, né? Quando ele fala do Sure Smile e tal, ele fala muito isso. Olha o Sure Smile, você fala, muito caro, né? Muito caro. Daí você fala, mas aí o cara vai lá e te prova por A mais B que a economia de tempo que ele deu, o ganho por hora de atendimento foi maior, gastando mais, o ganho foi maior, né? O que sobrou no bolso foi mais.
E é engraçado assim, eu honestamente olho o preço do gancho e falo assim, realmente, ele tem um valor, você fala assim, um negócio tão pequenininho, né, tão pequenininho, mas assim, a hora que você vê a tecnologia que os caras tiveram de desenvolver para fabricar aquele negocinho pequenininho, é fora do normal. Os gastos que eles têm com esse tipo de produto são incríveis. Mas tem de ter uma função. Ele tem de economizar tempo, ele tem de economizar mão de obra dentro do consultório. Né? E se ele consegue entregar isso, acho que ele atinge o objetivo dele, né? Exatamente. Uhum. Então, eu acho que é isso, né? Quando a gente fala do demo, a gente vai falando de todas essas sutilezas, esses detalhes, que nem eu falo assim, tipo, tem que usar muito o slot auxiliar? Não tem que usar muito, no dia a dia não tem que usar muito, mas a hora que precisa está lá. É sempre assim, né? Então, é isso que eu falo para os alunos, eu falo assim, o demo é um Bract que, tudo bem, ele tem um custo maior, mas ele tem um valor agregado impressionante, né? Com tudo que ele vem junto com ele, tudo que ele traz junto com ele. Então, eu falo, só quem usa percebe, né? Não tem como. Cláudio, eu acho que só uma pergunta para a gente terminar aqui, senão a gente entrega toda a palestra, mas em termos de resultado estético, resultado funcional, entre Demon e o sistema convencional, ou com o que você achar interessante comparar, eu queria que só se gastasse alguns minutinhos só me explicando essa diferença, porque eu adoro os seus casos. Eu falo, sempre te parabenizo primeiro pelo cuidado, né, com que vocês documentam os seus casos, mas os resultados são excepcionais. Mas eu queria um pouco da sua percepção entre o que você atinge hoje versus o que tinha anteriormente. Então, o que eu vejo, cara, de vez em quando eu estou com 32 anos de ortodontia, então de vez em quando a gente vai dar alguma aula tal, e a gente acaba voltando lá para trás para pegar até alguma coisa antiga para poder comparar, alguma coisa assim. E o que eu percebo é o seguinte, vou ser bem sincero, né? Eu acho assim, se eu for estabelecer diferença de resultado, eu diria que na estética do sorriso, né? A estética do sorriso, por um sorriso Damon, um sorriso mais largo, um sorriso mais bonito, onde você trabalha com essa ideia de fios um pouco mais expansivos e tudo, trazendo um resultado estético melhor. Então, se eu fizer essa comparação, seria isso. Do ponto de vista funcional, a gente sempre teve um cuidado muito grande, né? A diferença que tem é que o que eu falo assim, esses dias eu estava dando uma aula, era a última aula de uma turma de especialização, e eu falei para eles, nossa, a gente hoje, fiz um comentário, hoje em dia, a gente nem fala mais de determinados assuntos que já ficou no passado, né? E aí, só que daí na hora, deu uma sessão nostalgia, eu abri um arquivo e comecei a mostrar alguma coisa lá de trás para elas, né? E os resultados eram muito bons também, né? Eu falei assim, imagino que sim. Eu tinha acabado de dar uma aula onde basicamente eram coisas em cima de demo, daí de você olhava o resultado funcional também era até muito similar, mas eu falei, sabe qual que é a diferença do que vocês estão vendo aqui? Assim, você vê que a gente chegava também num bom resultado, eu falei, só que a diferença esse caso aqui levou 3 anos e meio, esse caso aqui levou 4 anos, entendeu? Essa é a grande diferença. Então, eu diria, na estética do sorriso, o Damon trouxe um upgrade, sem dúvida alguma. No aspecto funcional, o upgrade que o Damon trouxe foi a velocidade de tratamento, né? E o principal, o menor número de consultas, né? Eu até diria, Carlos, que eu falo assim, hoje, quando eu vou vender um tratamento, eu falo, olha, o convencional, a gente levaria de 24 a 30 meses. Com o Damon, a minha expectativa é tratar em 18 meses, 20 meses. Aquilo que eu falo em 24 a 30, eu jogo uma expectativa de 18 a 20, porque a gente gosta do detalhe. Então, eu estou falando de um caso médio difícil, né? Casos mais simples, você resolve às vezes em 1 ano, né? Estou falando de casos médio difícil, né? Então, aquilo que você falaria 24 a 30 meses, eu vou lá e falo 18 a 20 meses, em média 6 meses a menos. Mas o principal, né?
aquilo que era de 24 a 30 consultas passa a ser 12 consultas, 14 consultas, no máximo 18 consultas, né? E antes era 24 a 30 consultas. Então, eu acho que aí vem talvez a maior diferença, né? E aonde Sem contar a emergência, né? E sem contar a emergência daqueles Bractes, né? Exatamente. E aí, outra coisa que eu falo, né, que é um ponto que às vezes esquece de contabilizar, né? Você fala assim, ó, tudo bem, um tratamento que eu ia levar 24 meses, eu levei 18 meses, ótimo. Uhum. Só que tem mais um fator. Esses 18 meses, os atendimentos que foram, vamos falar em média, 12, 14 consultas, o atendimento em si foi mais rápido, entendeu? O atendimento foi mais rápido. Então, eu costumo falar, não é uma questão de você virar e falar assim, eu vou ter 4 a 6 meses a menos, eu vou ter menos consultas. Não, você tem que contabilizar as consultas realmente mais rápidas que você vai fazer. Ou seja, você não é que você dobrou a capacidade de pacientes, né? É mais do que isso. Porque o dobrou seria assim, meu retorno pode ser de 60 dias, então naquele outro mês tem outro paciente. Mas não é só isso. No dia do atendimento, você está atendendo pelo menos 30%, 40% a mais de paciente no dia também, entendeu? Porque você passou a ter um sistema que é muito mais rápido para trocar fios e tudo, né? Acho que exatamente essa aqui é o ponto que eu queria bastante enfatizar. O Demo é uma ferramenta de eficiência, de produtividade. Como diria, outro dia até utilizei isso aqui, como diria aquela Fábia, né? Aquela Fábia, não é feitiçaria, é tecnologia. Mas eu acho que é isso que eu quero que o pessoal comece a enxergar, porque a gente foca muito, obviamente, em resultados finais, mas eu quero mostrar para o pessoal como vocês atingem esses resultados, como vocês conseguem esses ganhos de produtividade, de eficiência, porque, no final das contas, é isso que faz a diferença no seu nome, na credibilidade que você tem no mercado, ou na credibilidade que você vai passar em termos de ganho de imagem, né? Acho que essa que é a maior vantagem que eu consigo enxergar com o sistema. Né? Exatamente. Mas legal, Claudio. Cara, muito obrigado por ter participado. Foi um bate-papo, como eu te falei, eu acho que esse é um tipo de bate-papo, cara, que eu tento me colocar no lugar dos nossos clientes. Eu falo assim, se eu fosse um cliente e eu visse o Cláudio ali na frente e eu pudesse ter a chance de falar com ele, que perguntas que eu faria para ele, né? E é isso que eu tô tentando colocar nessas sessões de entrevistas, porque são coisas que a gente às vezes não consegue estar falando durante a palestra, mas traz uma diferença, traz uma proximidade e deixa as pessoas entenderem ou conhecerem vocês de maneira, digamos assim, fora da aula. É isso que eu acho que é o objetivo e eu agradeço muito você ter participado desse momento aqui hoje, tá bom? Eu que agradeço, Carlos. E se Deus quiser, vamos ter um excelente simpósio mais uma vez, né? Como sempre, pode apostar. Ótimo. Valeu, cara. Obrigado, então. Tchau.